Meu nome é Alice de Medeiros, eu sou aqui do Polo Guarulhos, da Unicesumar, e esse é o vídeo da atividade mapa da disciplina de História Indígena sobre o marco temporal das terras indígenas. O marco temporal ele surgiu, na verdade, como uma tese jurídica. Ele era muito utilizado em casos que buscavam retirar terras de povos indígenas que já estavam nas habitações. Esse projeto, esse argumento, ele evoluiu posteriormente para o projeto de lei 490/2007. Esse projeto ele visava estipular que todas as terras indígenas que estivessem estabelecidas depois de 5 de outubro de 1988, elas não teriam segurança sobre a retificação de sua terra. Então, os povos indígenas que estivessem em suas terras ou lutando por elas até essa data, 5 de outubro de 1988, que foi quando foi promulgada a Constituição, esses povos teriam essa segurança. Depois desse período, eles já não teriam mais, porque essas terras seriam consideradas inconstitucionais, seriam consideradas terras que não são pertencentes a esse povo. Esse projeto de lei ele causa até hoje muita discussão, mesmo depois de ter sido vetado e posteriormente ter sido aprovado, se tornando a Lei 14.701 em 2023. Gera muita discussão porque duas partes muito diferentes falam sobre ele. Um lado que apoia a colocação dessa lei diz que a retirada desses povos, ela serve para que eles não se expandam a ponto de entrar no ponto imobiliário, a ponto de entrar em locais que já são habitados pela população urbana. Enquanto isso, o lado contra diz 3 principais pontos que justificam o porquê ser contra esse projeto de lei. Aqueles que são a favor da aplicação desse projeto utilizam como argumento a desordem e o desequilíbrio que manter essas terras indígenas em seus locais pode causar para a sociedade urbana. Então, ao expandir essas terras, essa bancada acredita que eles invadiriam essas áreas urbanizadas e causariam desordem no bem-estar geral. Já aqueles que foram e são contra a aplicação dessa lei usam de 3 principais argumentos para colocar sua opinião. Levando em consideração que todas as etnias indígenas que hoje habitam o Brasil usam da natureza, da terra como meio de arte, de espiritualidade, de alimentação, de moradia, um dos principais argumentos contra esse projeto de lei é justamente a sobrevivência da sua cultura. Tirar esses povos de suas terras não é apenas questão física, mas também uma questão muito maior culturalmente. É uma questão de sobrevivência de um povo de forma cultural e de tirar de um povo tudo aquilo que faz com que eles sejam eles mesmos. Então, tirar a terra, tirar as ervas, tirar a arte, as músicas, todos os ritos, todo um quesito cultural e um quesito de saúde mesmo, de um grupo, um quesito da vida daquelas pessoas, da vivência delas e não só da moradia. Outro ponto muito importante que foi levantado nessas discussões foi sobre justamente o fato de retirar esses povos de suas terras aumentaria a violência que eles sofrem, e a resposta é sim. A violência contra esses povos indígenas, que já não é pouca, mesmo em terras protegidas, aumentaria de forma gritante, especialmente considerando que aqueles que são mais interessados nessas terras são donos de agronegócio, são pessoas desse meio, do povo da agricultura, do povo da pecuária, gente que de fato tem interesse na terra como meio de plantio, meio de cultivo, e atividades ilegais, principalmente o garimpo ilegal, o desmatamento, afetariam muito esses povos, principalmente não só por causa da terra, mas principalmente porque muitos fariam o que fosse preciso para tirar essa terra dessas pessoas, e inclusive tirando as pessoas da terra de forma violenta, e o aumento da violência depois, inclusive de 2023, foi muito grande. Então, é um dos fatores que mais preocupa
em questão de segurança e questão de saúde desses povos, caso eles sejam retirados dessas terras ou caso seja tornado ilegal a sua permanência nessas terras. O último argumento majoritariamente colocado nessa questão é justamente a inconstitucionalidade dessa proposta, ou seja, aplicar essa proposta no dia a dia, na realidade, seria desrespeitar a própria Constituição. No documento oficial de 1988, a gente tem o artigo 231, que diz que é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras. Ou seja, retirar os povos que já estão estabelecidos, mesmo que depois de 1988, seria uma medida inconstitucional. Seria uma medida de violar a segurança desses povos e violar aquilo que a Constituição defende. Violar uma população que, apesar de não estar inserida no urbano, ainda é população brasileira. Então, é um dos maiores argumentos usados para ir contra essa proposta e contra a lei que foi estabelecida nesse mesmo âmbito. Então, uma coisa acaba anulando a outra. A própria Constituição anula o poder dessa lei, anula a possibilidade dessa lei seguir. Seria um ato de inconstitucionalidade você querer retirar esses povos dessa terra depois que eles já estão colocados lá. Enfim, estabelecer esse marco temporal, na verdade, se torna uma medida injusta com esses povos, uma medida injusta com a própria terra, que sempre foi deles, e uma visão anacrônica da situação, ao tentar estabelecer um marco para quando esses povos podem ter as suas terras, sendo que, na verdade, eles já estavam lá, já estavam estabelecidos desde muito antes da criação do próprio Estado. Então, tentar seguir com essa medida é uma questão de injustiça, uma questão de saúde pública, uma questão de segurança, e envolve muito mais do que só colocar ou tirar povos de um pedaço de terra. É uma questão muito maior, que envolve muito mais gente, que envolve a segurança e a saúde de muito mais gente, e deve ser debatida com a devida importância. Existe muito preconceito nesse meio, mas ainda precisa seguir em pauta, especialmente colocando pessoas da comunidade indígena nessa discussão, para que possa ser tomada a decisão mais certeira, a decisão mais precisa quando se trata da saúde e do bem-estar dessas pessoas.